início do curso é na próxima terça-feira, ok? Então, hoje eu vou tirar dúvidas e terça-feira que vem eu venho já com a nossa primeira aula de pintura porcelanizada em tecido. Nós vamos começar do básico, ok? Eu vou colocar aqui 2 tipos de folha para vocês entenderem, tá? Uma é essa folha aqui, ó. Em geral, quando ela tem essas... É uma folha básica, tá? Mas essa aqui é a vilã. A outra folha é mais ou menos isso aqui, ó. Ela já é reta, tá? Ela não precisa ter essa... Dessa aqui eu posso fazer a outra, tá? Então, vamos lá. Eu tô trabalhando na entretela, mas pode ser qualquer tipo de tecido, ok? Cada tecido, eu costumo fazer uma base diferente. Então, por quê? Os tecidos, eles exigem bases diferentes, porque, por exemplo, a entretela é um tecido bem fino. Eu não sei se alguém aqui lembra do organdi. Eu pintei muito organdi, né? Era meu tecido de sempre, mas hoje não é mais fabricado, então eu troco ele pela entretel. Mas outros tecidos, eles necessitam de outras bases diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô fazendo uma base de clareador. Se você estivesse trabalhando, vamos supor, num pano de prato, você precisaria, para fazer a pintura porcelanizada, ter uma base um pouquinho mais molinha, tá? Uma tinta mais diluída. Por quê? Porque o pano de prato absorve muito, ele é um tecido feito para absorver. Então, quando eu vou trabalhar com pano de prato, em geral, eu faço a tinta com um pouquinho de água, né? Algumas tintas, ó, eu já deixo até preparada, um pouco de água, esse daqui é meu branco, porque eu sempre tô usando ela mais diluída, principalmente da Acrylex, que é uma tinta que endurece muito rápido, tá? Então, ó, pra essa primeira folha aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó, de branco. Só pra deixar ela mais clarinha aqui na ponta. E eu vou trabalhar aqui com um pincel assim, pode ser esse, pode ser pitual, que vocês acharem melhor, tá? Como é que eu faço pra folha sair mais com cara de porcelana, né? Primeiro, a escolha da cor, porque como a porcelana ela tem uma base branca com o tecido, já ajuda, né? Por isso que é difícil pintar assim tecidos escuros, né? Por exemplo, como vermelho, azul, preto. Aí a gente vai ter que partir para uma outra técnica, tá? Mas, no tecido clarinho aqui, ó, eu vou passar mais clareador, ó, presta atenção aqui. No tecido clarinho é possível fazer, porque a gente consegue deixar com aspecto mesmo daquela coloração da porcelana, tá? Então, ó, eu coloquei um pouquinho de branco. E outra coisa, gente, às vezes a gente fala assim, mas as pessoas acham que tudo que é porcelanizado é muito clarinho. Nem sempre, tá? Às vezes, na porcelana, tem pinturas que são escuras. Não são todas que são tão, assim, clarinhas. Mas elas sempre são suaves, assim, né? A gente percebe aquela pincelada mais solta. Vou pegar aqui verde grama. Então, ó, pra fazer a folha é o seguinte, ó. Eu empurro a tinta e tiro o excesso. Ou também eu posso pegar, ó, limpo os 2 lados e pego de um lado só na pontinha, ó, tá vendo? Encosto meu pincel aqui, ó. Quando eu encosto o pincel, eu vou trazer ele, ó, formando esse degradê. Entende, ó? Olha aqui, ó. Essa pincelada é uma pincelada bem característica da porcelana, porque é isso que dá aquela sensação, né, de leveza. Então, a gente trabalha bastante isso. Mas essa pincelada é a grande vilã e é o que a gente mais precisa treinar dentro da pintura,
dessa técnica, tá? Então, ó, eu encosto sempre pra fora e puxo. Encosto e puxo. E assim eu vou até o final. Quando chegar no final, eu faço só um biquinho ali, tá tudo certo. Agora eu venho pro outro lado, tá? Lembrando que... Deixa eu desligar aqui. Se a tinta tiver meio dura, né? Você precisa molhar o pincel e dar uma diluída assim, ó, tá? Pra ela ficar bem fininha. Não é aguada, tá, gente? Porque se ela ficar aguada, ela vai espalhar. Então, ó, a mesma coisa desse lado. Eu encosto, só que agora, ó, eu vou encostar o pincel aqui, a tinta vai ficar pro lado de cá. Quando eu tava fazendo esse lado, ó, a tinta ficava pra cá, tá? Então, vamos lá. A mesma coisa, ó, vou encostar aqui, ó, pincel em pé, tá vendo, ó? Encosto aqui e puxo o sentido do cabinho aqui da folha, ó. De novo, gente, ó, vou encostar aqui, puxo. Se eu não tiver uma boa base de clareador aqui embaixo, ou sei lá, de qualquer outra coisa, aqui, ó, não vai fazer esse degradê, ele não vai sair assim. Então, é isso que muitas vezes as pessoas ficam lá se matando, ó, meu Deus, não sai, não sai. Sai sim, gente, mas precisa fazer uma boa base para ela poder fazer essa pincelada aqui, tá? A partir de agora, eu posso utilizar, se quiser, uma cor mais escura, ó. Eu vou usar a mistura que eu faço de sépia inverno. Sépia inverno é uma cor da True Colors. Então, assim, é difícil de achar, né? Não é todo lugar que vende. Pra quem não tem sépia inverno, vai misturar aí, ó, 3 medidas de verde pinheiro para 1 medida de preto. Ele fica um verde lindo, bem escuro, tá, ó. E ele bate, é o que mais bate, eu acho, perto do... Ó, aqui eu tô percebendo que tem alguma coisinha da tinta. Se eu puser, vai ficar feio. Então, eu limpo, volto, ó. E vou até o final, até acabar. Tá? Preciso colocar escuro dos dois lados? Não necessariamente. Eu posso colocar outras cores, né? Que não seja um verde. Posso colocar também marrom, se eu quiser. E uma das coisas que eu sempre falo para as alunas é não sigam as mesmas cores que eu tô usando. Vocês podem diversificar. Eu tô usando marrom agora, tá? Ó. Mas, por exemplo, você pode usar um verde folha, se você gosta. Você pode usar o sépia, ou, sei lá, gente, até azul a gente pode fazer, tá? Aqui no meio, ó, eu vou traçar como se fosse uma linha, ó, com esse próprio pincel. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter a junção das cerdas. Então, aqui eu já tô trabalhando com ela bem juntinha, tá? Em geral, quando eu vou fazer, eu preciso apertar. Não é apertar e puxar. Porque quando você aperta assim, ó, e puxa, geralmente você vai danificar o pincel, tá? Eu não costumo fazer isso. É só apertar e solta. É que dá a impressão que a gente tá puxando, mas não tá bom? Quando você faz isso, ele fica com uma ponta bem fininha, como se fosse um pincel de contorno. Por isso que você consegue fazer esse traço fininho aqui, tá? Então, aperto bem ele. E aí, você vem, um dos lados você puxa uma cor mais escura. O outro lado, você pode colocar o branco, ou se você quiser misturar um pouquinho de verde, ó, no branco, como eu tô fazendo aqui agora, você também pode fazer, tá? Então, ó, em geral, eu faço assim. Essa aqui é a folha que tem que ser mais treinada de todas, tá? Inclusive, no curso Segredo das Rosas, a gente tem, quem faz o curso aí sabe que tem o treino dessas pinceladas, para você já entrar fazendo depois.
Então, isso aqui seria uma folha com as pinceladas estilo da porcelana. Agora, tem uma folha que é bem facinho de fazer, que ela é assim, ó. Eu não precisava nem acompanhar o risco, mas eu vou acompanhar aqui só para vocês terem uma noção, tá? Vamos supor, eu vou esfumar um pouquinho de clareador, eu vou esfumar um pouquinho de branco. Isso aqui não é regra, tá? Eu poderia estar esfumando um pouquinho desse verde aqui, ó. A regra é usar o clareador. Aí, o que que eu faço? Quando eu tenho dificuldade na folha, a primeira folha que eu ensino a fazer é essa. Então, ó, eu vou jogar aqui, ó, vamos supor, o verde. Não preciso me preocupar com a pincelada, não, tá? Eu só vou colocar o verde aqui, ó. Venho com ele até aqui assim. Se eu quiser escalar a folha, também posso. Aí, tem que pôr clareador. Mas, ó, eu faço isso, ó, tá vendo, ó? Olha só como fica, bem misturado entre o verde aqui e o clareador com o branco. Mas supondo que eu queira fazer esse lado aqui, ó. Então, posso fazer, tá? E aí, eu sempre dou uma escurecidinha em um dos lados. Eu vou pegar esse aqui. Se você estiver trabalhando com a sacaria, lembra de uma coisa. Na sacaria não dá para trabalhar e fazer isso com esse pincel. Tem que ser um pincel mais grosseiro, tá? Então, isso aqui é uma folha bem simplesinha, ó. É só passar a base, pode passar o verde dos dois lados, um lado você deixa mais escuro, você não precisa nem fazer branco do outro lado, contanto que ele esteja mais clarinho, tá tudo certo. A mesma coisa, eu vou unir as cerdas, vou fazer isso aqui, ó. Posso puxar de um lado. E posso colocar um pouquinho do branco do outro. Não estamos trabalhando aqui, gente, com luz e sombra, tá? Esqueçam nesse momento o estudo de luz e sombra, porque a primeira coisa que a gente precisa aprender na pintura é preenchimento, é esfumar, é fazer a pincelada. Isso faz parte da pintura para sempre, a gente nunca vai parar com esse básico dela. Então, é isso que eu acho que a gente deve, assim, se preocupar logo de cara, tá? Se você tem dificuldade de preencher dentro do risco, né? Se você tem dificuldade de esfumar com o pincel pituar, então, primeiro a gente precisa aprender isso. Depois a gente vai pensar em escurecer. Em geral, na pintura em tecido, essa pintura que a gente trabalha na porcelana também, a gente até trabalha, assim, com um pouco do realce de luz, mas geralmente não é tão luz e sombra projetada, essas coisas não, tá? São mais contrastes do que o estudo mesmo da luz e sombra. Bom, uma outra dúvida que tem sempre as alunas é em relação às flores. E uma aluna me perguntou o que era miosote, então vou tirar a dúvida agora. Existe uma florzinha, que é a florzinha de acabamento, que é uma florzinha bem fácil de fazer. Deixa eu só limpar aqui pra tirar, pra poder posicionar aqui no meio de novo pra vocês, tá? A florzinha de acabamento é uma florzinha simples, 5 bolinhas, aquela florzinha que a gente aprende na escola. Então, olha aqui, ó, eu vou passar aqui o clareador pra facilitar a minha vida, tá? Não precisa ser com pincel redondo, pode ser o pincel chato. Se você não tiver assim, pode ser esse aqui, ó, que é bem... o pessoal tem costume de usar o 421 da Condor, também serve, tá bom? Então, assim, ó, pra fazer essa florzinha, eu vou pegar aqui o azul, que vai aparecer bastante pra vocês, e depois já vou aproveitar para o miosote. O treino para flor é o seguinte, ó, eu preciso imaginar o quê? Aqui
eu tenho 5 pétalas, tá? Elas não precisam sair assim exatamente um círculo, uma bolinha. Mas eu preciso que essa pétala aconteça o seguinte com ela. Eu coloquei uma aqui, ó. A próxima tem que vir aqui, ó, exatamente encontrando aqui no meio, e ela tem que ficar pertinho assim uma da outra, tá? Vamos fazer aqui, ó, a próxima aqui, ó. Essa é a mais simples de todas. A gente pode fazer cachinho com ela, a gente pode fazer ela assim, e depois a gente vai aprender ela em outras posições também, né? Ó. Qual é a lição da florzinha? Às vezes, o que acontece muito com as alunas é elas pegarem a flor, eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia, e fazer isso aqui, ó. Coloca uma pétala aqui, outra pétala assim. Não, tá errado. Elas têm que se encontrar, elas têm que estar juntinhas uma da outra. Eu não posso deixar assim, ó, separadinha, tá? Por mais bem feitinha que esteja, elas nunca vão ficar assim, ó, as pétalas voando. Não. Isso é muito comum nas orientações diárias lá dos cursos. Então, gente, quando for fazer uma flor, se você quiser se orientar pelo miolo primeiro, no caso aqui, ó, vou colocar um miolinho amarelo, tá? Também é bem válido. Vamos passar de novo aqui clareador, ó. Eu nem vou usar o pituá, porque eu já tô com esse aqui do comprido de pegar. Ó, vou colocar o miolo. Percebe que ele nem fica tão redondinho? Ele só vai ficar redondinho se eu movimentar o pincel assim, ó. Agora, vou pegar o azul. E vou colocar em volta desse miolinho, tá? Então, ó, mais ou menos eu vou ao olho, claro. Mas eu vou medindo aqui assim, ó, onde eu posso colocar as pinceladas. Por exemplo, eu vou colocar uma aqui. Ó, vou colocar outra aqui. Repara, não tô fazendo uma pincelada única, ó. Repara, não é só isso, encostar e fazer uma bolinha. Pode ser, se você quiser, tá? Mas eu tô fazendo a pincelada dupla, ó. De um lado, ó, esquerdo e direito. Porque ela já tá grande para esse tipo de pincel. Então, ó, esquerdo e direito, ok? Pode ser também ao contrário? Pode, eu posso vir daqui se eu quiser, né? Posso deixá-la maior, mas enfim, ela tem que se encontrar aqui no miolinho. Isso é importante para sair uma flor bem bonitinha. Então, o que acontece é exatamente isso. É ficar espalhado, assim, voando, e aí a pessoa fala assim, mas a minha florzinha não fica bonita. Por quê? Porque ela tá espalhada. Depois você vai pegar um sépia, vai pegar um marrom, sei lá, uma cor que você goste. E você pode fazer um batidinho assim, bem de leve. Ó, repare, aqui no meio, ó, eu vou começar a bater e ele vai sumir, ó. Tá vendo? E tá ótimo, não precisa ser mais que isso para uma florzinha de acabamento. Em geral, as florzinhas de acabamento, elas são feitas em branco, eu tô fazendo em azul para vocês enxergarem. Mas como tem fundo nos riscos e tal, então a gente faz as flores em branco para sobressair, tá? E tem outros tipos de flores também, né? Que tem pinceladas que elas não são só uma bolinha. Por exemplo, vamos aqui de novo. Vamos pegar uma outra cor para vocês entenderem. Peraí, que eu travou aqui. Ó, às vezes eu preciso fazer isso, ó.
coloco o pincel aqui e levo lá pro miolo. Volto aqui assim, ó. Vou fazer de 5 também, tá? Coloco, trago. Do outro lado também. Isso aqui não precisa de risco. Ó, de um lado, eu vou acertar do outro também. Ó, outra vez, ó, de um lado. Percebe que elas estão se encontrando aqui no meio? Posso trazer daqui, mas eu poderia estar tirando também aqui, ó, pelo meio. Depende da mão, como no tecido nem sempre dá pra gente ficar virando, né? Às vezes eu tiro por aqui, às vezes eu tiro por aqui porque fica mais fácil, depende do jeito que você tá. Então, entendam que pode ser uma pétala alongada, pode ser uma pétala de bolinha, mas ela sempre tem que se encontrar aqui, tá? Ok? Então, vamos lá pro miosote, gente, é o vilão, né? Miosote é a base de muita coisa, tá? Assim como as uvas também são. E eu vou fazer um caixinho aqui só pra tirar a dúvida da minha aluna, porque ela é nova, ela tá começando agora. Então, talvez ela não tenha visto ainda, né? Não sei. Mas vamos lá. Pra fazer o miosote, em geral, você vai fazer a mesma coisa, você vai usar uma base. Os miosotes são caixinhos miúdos, tá? Não são que esse monte aqui. Pode usar aí umas 3 tonalidades de azul, se quiser. Se quiser usar só 2 também, é válido, tá? O que vocês acharem que fica legal. Às vezes eu uso um pouco de violeta também. Deixa eu olhar aqui a tinta que tá meio... tá muito pastosa. Então, o que eu faço quando eu vou fazer, ó, o miosotinho? Tem que ser um pincel menor, esse pincel que tá grande. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui. O miosote, geralmente, ele é bem miúdo, né? Ó. Aqui dá pra ver? Vou pegar a tinta aqui. E eu vou trabalhar nesse processo dessa aqui, ó, tá? Sempre de 5 bolinhas, ó. 1, 2... Ó, repara. O miosote, ele tem 5 pétalas, tá? Então, 5 bolinhas, ok? Repararam que aqui, ó, elas estão se encontrando aqui no meio? Aqui, ó, no meio que eu digo aqui, ó, no miolo. Uma tá bem pertinho da outra. Elas não estão afastadas, não estão voando, tá bom? Aí, ó, eu venho trabalhando de novo aqui, ó. Vou fazer mais uma aqui, ó. De novo, eu tô acompanhando aqui em volta desse miolinho, tá bom? Mais uma aqui embaixo. Às vezes, eu vou chegar num espaço aqui que eu vou ter que passar uma pétala por cima da outra, e aí eu tenho que escolher. E isso tá tudo certo, gente, não é errado. É assim mesmo que vai acontecer, tá? Então, vamos supor, eu coloquei, ó, eu tenho 3 florzinhas. Repara que essa daqui tá passando quase por cima da outra? As pessoas têm muito medo de fazer isso, né? Acha que é errado fazer. Mas não é, tanto na hortênsia quanto no miosote, às vezes até no acabamento da violeta, lavanda. Todas elas têm esse lance de passar uma por cima da outra. Você não precisa espalhar ela como elas estão aqui, como se fossem essas pétalas espalhadas, não. Elas têm que ficar agrupadinhas aqui, tá? E aí, vou pegar, ó, clareador com um pouquinho do azul e vou trabalhar aqui, ó, as beiradinhas. Mas aqui eu já vou trabalhar elas, ó, mais clarinhas, tá vendo? Porque é final. Quando eu vou finalizar, em volta ou na beiradinha, na ponta, eu já não trabalho com tinta pura. Ó.
Vamos lá. Vou pegar mais, ó, vou limpar meu pincel aqui nesse clareador agora, que eu peguei. E o que que eu faço agora? Eu só vou colocando, assim, algumas pétalas bem aleatória mesmo, tá vendo, ó? Sem sequência, eu falo, ó, não vai, isso aqui não vai virar uma flor. Isso aqui vai ser só um acabamento pro cachinho de miosote, ó. Eu quero que ele fique delicado, então eu vou fazendo essas pétalas assim, meio fantasminhas, tá vendo? Ok? Bom, eu já sei que eu tenho aqui algumas que eu coloquei. Vou colocar agora um amarelo no meio dele. Pode ser, vou pegar um amarelo ouro. O mesmo princípio é usado na hortênsia, só que a hortênsia, a florzinha dela, a gente faz com outro formato. Não são essas coisinhas assim, essas bolinhas, tá? Gente, eu não consigo ver os comentários de vocês agora, mas se vocês quiserem deixar aí dúvidas, qualquer coisa, depois eu volto, a hora que terminar a live, eu respondo todo mundo, tá? Ó, agora tá, formei aqui o cachinho, o que que eu preciso fazer? Escolher o que é que eu vou deixar por cima e o que que eu deixo por baixo. Em geral, a gente sempre tem um ou outro que tá em cima. Eu vou colocar esse aqui do meio, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco na pétala dele. Vou pôr um pouco aqui também, ó. Ó, aqui só coube nessas três, tá vendo? Porque a pétala dele aqui ficou embaixo dessa. Então, não tenham medo de passar por cima, não, um do outro, ok? Só encosto, assim, o branco. Agora, vamos com o pincel fino. Eu gosto desse da Tigre, que é a ordem 308, número 1. Tem outros, né? Às vezes a pessoa tá habitada com outros pincéis. Tanto faz, pincel que você tiver mais costume. Só que agora tem que prestar atenção numa coisa, gente, ó. O pincel aqui, ó, a tinta, ela vai ficar bem na pontinha do pincel. Não sei se dá pra ver aqui, ó, dá? Como se fosse uma pontinha de agulha. Então, assim, ó, essa pontinha que eu vou usar, se eu colocar a tinta no pincel todo e eu apertar o meu pincel, o traço sai grosso. Por exemplo, ó, vamos supor, eu vou pegar aqui, ó. Eu limpo lá, né? E encosto aqui. Eu tenho que encostar o meu pincel primeiro em pé. Fazer aqui, ó. Em pé, encosto ele pra poder fazer um tracinho. Se eu fizer isso aqui, ó, encostar e trouxer assim, ó, ele vai ficar um traço grosso. Então, não é isso que eu quero. Sempre na pontinha. Vai fazer uma ponta de agulha com seu pincel. Pegar só na beiradinha aqui mesmo, pontinha de agulha. E agora, você vai fazer uma dobrinha aqui, ó, uma marquinha na pétala aqui do miosote. A pessoa, quando começa a pintar, ou então assim, quando ela vê um risco, vamos supor, de rosas com miosote ou com a hortênsia, ela, em geral, ela fica assim, meu Deus, pra onde eu vou e da onde eu saio, né? Então, por isso que eu gosto sempre de dar uma explicação dessas florzinhas, eu gosto que a pessoa treine um pouco disso aqui pra depois entrar no miosote. O miosote, ele não é nada mais, nada menos do que várias florzinhas assim, agrupadas. Mas se você olhar isso aqui e não souber fazer, ninguém te explicar, você não vai fazer, entendeu? Precisa, chega lá e fala, ó, é assim que faz, gente. Se eu mandar as fotos passo a passo pra vocês, não sai. E talvez você vá treinar agora
E não vai sair agora assim 100%, porque a pintura é muito treino, né? Eu tenho que ter um método que seja eficiente, claro, né? Eu tenho que aprender isso e eu tenho que treinar. É o que eu sempre falo para as minhas alunas, depende mais de vocês do que de mim, porque não adianta, eu posso dar o melhor curso do planeta, se você engavetar teu curso, você não pinta. Então, é bem assim. Isso aqui é um cachinho de Miosote, tá bom? Eu gosto, ele é bem da porcelana mesmo. Gosto bastante de fazer no tecido, quando eu termino, isso aqui, ó. Só uns pinguinhos, assim, pra deixar um pouco mais delicado, tá? Porque o tecido tem alguns movimentos, tem algumas coisas que não tem como fazer idêntico da porcelana. Então, só pra deixar um pouquinho mais delicado, eu faço isso. E por último, a gente coloca um escurinho, assim, no miolinho dele. As pessoas vão falar assim, mas é simples, e é a base de muita coisa. É a base até ó, quando você consegue entender isso, você mata muita charada na pintura. Por quê? Se eu for fazer uma hortência, eu vou usar o mesmo princípio. Se eu for fazer um cacho de uva, eu vou usar o mesmo princípio. Aí a gente vai partir para desenhos maiores. Por exemplo, eu quero várias maçãs. É o mesmo princípio. Uma maçã vai estar por cima por cima da outra. As que estão na frente, elas recebem um pouco mais de claridade, tá? Então, por isso que esse aqui, ó, eu coloquei mais branco, né, em alguns ali. E fica essa coisa meio misturada, assim, de, puxa, né? Eu sei que mas parece que tem alguma coisa lá no fundo, lá atrás. Essa é a sensação que tem que causar mesmo, tá? E pra folhinha do Miosote, que é bem simplesinha, ó, eu pego um pincel um pouco maior. Vou pegar aqui o clareador. Se você não quiser fazer uma folhinha alongada, não precisa, pode fazer uma folhinha comum. Não gosto muito desse verde aqui pra isso, mas é o que tem ali, tá? Pode ser assim. Ou quem preferir, eu vou colocar aqui agora, tá? Ó, pra vocês entenderem. Pode ser só uma coisinha de nada, assim, Pode ser isso também. Em geral, elas são mais alongadas, tá? Se eu tivesse trabalhando a finalização de um risco grande aqui com o Miosote, então, com certeza, teria fundo, seria diferente. Mas essa é a explicação básica, né? O que eu posso falar pra vocês, que vocês vão carregar pra sempre na pintura em tecido, até mesmo na pintura tradicional, se vocês não quiserem trabalhar assim, com pouca tinta, esfumando, fazendo pinceladas, né? Mesmo na pintura comum, existe esse princípio de pintar que tá na frente, que tá por trás, ok? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vocês têm dúvidas, se aparece alguma coisa pra mim. Eu acho que não aparece, que pena. Ó, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Pensando sempre que, pra eu fazer um cachinho desses, primeiro eu tenho que aprender a fazer uma florzinha comum, ok? E assim, na questão das folhas, primeiro eu preciso aprender a fazer isso aqui, pra depois eu começar nas pinceladas, tá? Então, treinem muito. É gostoso quando a gente... Ah, Giovano, é esse nome, ô Magali. A Neidinha, Luciene tá aqui, Maísa, tudo bem, Maísa? Iraíta, Maria. Lutar muito com o desânimo, mas com estas explicações básicas, tô animada. Gente, pra gente chegar a fazer uma coisa assim, um pouco mais complicada, né, intermediário, ou até um avançado, não pense que a gente vai já
no avançado, a gente precisa partir disso aqui, ó. É a florzinha que a gente aprende na escola. Quando você vai lá na escola, você aprende a fazer isso aqui, não aprende, ó? É a primeira florzinha que você aprende a desenhar na vida, é isso, ó. São as bolinhas. Ai. A mão tá pesada, né? Não é isso que a gente aprende? Isso aqui é isso aqui. E isso aqui é isso aqui. Tá? Não dá pra chegar aqui sem aprender essa primeira florzinha. Então, vocês podem treinar isso. Se vocês quiserem treinar com a claridade do branco, também pode, é bem legal. Por exemplo, eu fiz aqui a minha em azul. Ah, mas eu poderia ter feito, vamos supor, vou pegar essa que ainda tá molhada, tá, ó? Eu poderia ter feito um lado mais claro por cima, ó. E deixar o outro mais... o outro mais azulado, perdão. Ó, podem treinar isso aqui. Tá? Essa florzinha básica. Então, ó, primeiro eu coloco 5 bolinhas e um miolo amarelo. Depois eu coloco o marronzinho, certo? O que vocês quiserem, e um branco. Pode fazer ela cor-de-rosa, caramelo, amarelo, o que vocês quiserem. Mas façam esses 2 exercícios para depois chegarem a esse aqui. E façam bastante exercício de folha. Para desenhar a folha, lembrei que ia falar sobre isso, né? Que eu falei na outra aula, mas eu preciso repetir aqui porque tem gente que não viu, tá? Para desenhar a folha, pensem sempre o seguinte, ó. Ah, eu vou fazer a mão livre. Porque, em geral, eu pinto a mão livre. Eu não trabalho muito... Quer dizer, trabalho com risco, lógico, para os meus alunos. Quem quer risco, tem risco no curso. Mas eu gosto mais da liberdade de trabalhar, assim, a mão livre. Então, pensem o seguinte, ó. Quando a gente vai desenhar uma folha, todo mundo sabe... Porque lá no prézinho também a gente aprendeu a fazer muito coraçãozinho, não aprendeu? É a basiquinho da escola, gente. É a florzinha de 5 e o coração, não é? Então, tem gente que faz o coração assim, ó. Tem gente que faz um coração assim, ó, né? Tem gente que faz um bem gordinho. Tudo isso vira uma folhinha depois, ó. Tá? Comecem por isso. Imaginem lá que você vai fazer uma folha, então eu vou virar um coraçãozinho pra lá, ó. Faço isso e isso. Se eu pintar isso aqui dessa forma, ele vira uma folha. Tá? E se você não quiser ela tão gorduchinha aqui, então faça só um retângulo, ó, imagina a folhinha assim, ó, um retângulo com uma pontinha, né? Aqui você dá uma quebradinha também. Isso aqui vai virar uma folha do mesmo jeito que eu fiz ali. Então, sempre partindo de formatos geométricos, tá? Para fazer a rosa também, a gente parte de um círculo. A gente não começa desenhando uma rosa do nada. Eu tenho aqui 3 partes, onde eu coloco aqui um miolo, aqui uma parte mais escura, depois eu vou trabalhando as pétalas aqui, enfim. Mas partam dessas figuras simples para vocês terem em mente, na hora de trabalhar a mão livre, ou sei lá, vou fazer um exercício, eu já sei, é um coração. Daqui eu vou tirar minha folha, ó. Se eu quiser depois trabalhar aqui, ó, uma virada na minha folha, eu posso. Se eu quiser trabalhar minha folha assim, ó, e chegar aqui, colocar o biquinho dela pra dentro, eu posso, ok, né? Sempre partindo de formatos geométricos. Ok, pessoal? Bom, essa é a explicação de hoje. Semana que vem eu tô de volta com uma aula bem legalzinha, uma aula simples para vocês entenderem. Então, eu espero que vocês pratiquem essas florzinhas e as folhinhas de coração pra gente poder começar bem legal na semana que vem, ok? Depois eu vou ler todos os comentários, vou responder vocês. Olha que legal, nós estamos em 59, que felicidade. A Ieda ali na foto, tô vendo. Rosilda, tudo bom, meu amor? Oi, gente, perdão, não tive como chegar mais cedo, mas não tem problema. Ela vai ficar hoje aqui, amanhã essa aula vai pro YouTube e fica lá 1 ou 2 dias, né? Depois a gente retira, porque ela vai para cursos depois, tá bom? Então, quem quiser aprender já sabe, eu dei um recado no começo aqui, quem não tava... Todas as aulas vão fazer parte de um curso básico de pintura, né? Quem já fez curso comigo, ou quem faz, sabe como é que é.
a transparência do curso e como é a minha didática. Então, essas aulas, elas vão ser retiradas. Então, aproveite que vocês têm um curso de graça, porque depois, quem não pegar, vai ter que comprar se quiser aprender, gente, tá bom? É isso. Boa semana pra vocês. Nós estamos na terça ainda, né? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu tô de volta, tá certo? Eu também ia dar saudade, viu? Eu também lhe amo, Rosilda, muito. Francisca Nunes, treine. E olha, lembrem de enviar aqui no grupo. Vocês podem postar que eu aprovo e faço orientação para vocês. Mesmo quem não é aluna dos cursos. Podem pintar todo mundo que tá aqui dentro. Nós temos 28 mil pessoas, porque o Face ainda não atualizou. Mas podem fazer e enviar que eu faço orientação aqui, ok? Então, um beijo grande para todos vocês e até a próxima terça.